um pouco de história no 4x4, a gente vai falar sobre o Mensalão. Há 20 anos, em 14 de maio de 2005, a revista Veja divulgou uma gravação que revelava o esquema de corrupção conhecido como Mensalão. No vídeo, o chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais dos Correios, Maurício Marinho, solicitava vantagens a um advogado que se passava por empresário, de quem recebeu dinheiro vivo. Na negociação, Marinho expôs com riqueza de detalhes o esquema de corrupção de agentes públicos nos Correios, que atingiu o PTB, partido da base de Lula e do então deputado Roberto Jefferson. Foi Jefferson quem acabou denunciando um esquema muito maior. Ele contou como Delúbio Soares, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores de Lula, pagava mensalidades a deputados para garantir apoio à aprovação de projetos de interesse do partido na Câmara dos Deputados. O esquema envolvia 2 agências de propaganda do empresário Marcos Valério, que tinha muitos contratos com órgãos públicos federais. O escândalo derrubou o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. Ele e mais 23 envolvidos foram condenados pela Justiça. Na época, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que o Mensalão do PT foi o mais atrevido e escandaloso esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Mesmo assim, Lula escapou e ainda conseguiu se reeleger presidente em outubro de 2006, com mais de 58 milhões de votos. Silvio, vou contar com a sua memória e deixo essa para você, né? Uma data importante. Eu acho que eu não tinha visto, isso aí estava na pauta, até me emociona. Bom, Mensalão. Vamos lá. Bom, você mostrou a capa da Veja, que é o embrião do escândalo dos Correios, é uma capa. Eu acho que no áudio a gente trouxe. Eu lembro que é maio de 2005. Acho que a data foi 14 que veio aqui. 14 de maio. 14 de maio. Eu não lembrava, mas é maio de 2005. O que é que acontece? No mês seguinte, em junho, o Roberto Jefferson dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, publicada no 6/6 de 2005. Era uma manhã de segunda-feira, eu me recordo como. Eu estava voltando de Porto Velho. Eu tinha ido fazer uma matéria sobre tentativa de assassinato e quebra-quebra na Assembleia de Rondônia. Tinha ido entrevistar o governador de Rondônia, Ivo Cassol. E aí eu desembarquei em Brasília numa conexão para São Paulo. E quando eu liguei para o chefe de reportagem, Lacombe, a gente que é da velha guarda ali da imprensa, sabe que a gente tem que sempre ligar para o chefe de reportagem de manhã para pegar a pauta, saber o que a gente vai fazer e tal. E aí ele falou para mim, olha, você passa numa livraria aí no aeroporto, numa banca, tinha ainda aquelas La Selva que ficavam no aeroporto de Brasília, e falou, compra o jornal e vai para a sucursal, não sei quando você vai voltar. Eu já tinha morado em Brasília em 2004, mas ele estava passando já de uma temporada em São Paulo de volta. E aí eu cheguei lá e pego ali o jornal, né? PT dava mesada de 30 mil a deputados, diz Jefferson. Reportagem da Renata Lopretti. Ela entrevistou o Jefferson naquele final de semana. E eu lembro que o texto dela, ela abre o texto falando assim, Roberto Jefferson disse que falaria, e falou muito. E ali tem início a grande crise, mas não só uma crise do ponto de vista da corrupção financeira, dos tentáculos, porque veio o Petrolão, a gente sabe que o PT estava fazendo coisa muito pior. Ali tem uma crise moral no coração da esquerda, porque a partir daquele dia, daquela entrevista, que teria um outro dia fulminante, que foi o 11 de agosto de 2005, quando o Duda Mendonça, marqueteiro do PT, daquela campanha de 2002, ele entra dentro do Senado e fala, eu quero dar aqui um depoimento, eu recebi dinheiro, mais de 10 milhões de reais no exterior, era Caixa 2, Márcio Tomás Bastos havia tramado a resposta, né, o subterfúgio do Caixa 2 para a corrupção. Ali você viu, quem estava lá dentro do Congresso Nacional viu o PT sangrar de verdade, porque eles foram expostos.
Então, para mim, a memória que eu tenho do mensalão, o mensalão foi um esquema de compra de votos, da reforma da Previdência, da lei de falências, entre outras, segundo Joaquim Barbosa, na ação penal 470, quando ele relata, ele deixa tudo muito claro. E a PGR, aliás, era uma PGR de verdade naquela época. Ali você viu o PT numa crise moral num caminho que nunca mais teve volta. Eu acho que ali o rei ficou nu e nu para sempre. Uma data triste, né? 14 de maio de 2005 seria uma data importante se a coisa não tivesse sido esvaziada completamente e se, como terminou ali o VTzinho que a gente mostrou, o Lula não tivesse sido reeleito, apesar de tudo, em 2006. Quer dizer, estamos aqui falando da eleição para o Senado, né? Aí tem o dedo do Fernando Henrique do Tucano, né? Deixar sangrar, porque estava sangrando, foi a estratégia deles. E uma curiosidade pessoal, né? Meu segundo livro chama-se Estrela Cadente, As Contradições e Atrapalhadas do PT. Ele foi lançado 2 meses antes do Mensalão. E o primeiro capítulo é A Crise Ética do PT, Bandeira Esgarçada. Não, saindo uma linha, Lacombe, me desculpe, só porque eu amo história, adoro revisitar, e às vezes quem está assistindo a gente gosta de lembrar um pouco do que aconteceu. Isso que o Rodrigo está falando é fundamental, porque o que é que acontece? O esquema do mensalão envolvia um sujeito, o Marcos Valério. Todo mundo se lembra da figura do Marcos Valério, das malas de dinheiro, que era um operador tucano também. Ele tinha operado no governo do PSDB de Minas Gerais. Então, o Fernando Henrique, ele costura esse acordo para preservar o Eduardo Azeredo, que tinha sido o governador tucano lá de Minas, com o aval do PFL. É muito difícil conseguir o aval, foi muito complicado do PFL naquela época. Eu me lembro de uma reunião tensa com o Jorge Borhausen, o ACM, e o meu telefone tocando, a gente já tinha aqueles celulares antigos, sabe, que a gente abria assim, né, colocava, e aí a redação ligando, queremos saber se vai ter impeachment, queremos saber se vai ter impeachment, entrevistem todos os senadores e deputados possíveis. E o repórter, claro, ia um para um, e todo mundo dizendo, tem uma reunião acontecendo. E aquela reunião que o Fernando Henrique participa e que depois ela vai se desmembrar, finalizo aqui, numa reunião com o Márcio Tomás Bastos à noite, é que sela a tese do Caixa 2, de que não era corrupção, era Caixa 2. Quer dizer, corrupção e Caixa 2 é a mesma coisa, mas assim, era um mal menor, eles não estavam enriquecendo, porque o mensalão tinha saque na boca do caixa, do Banco Rural. Então eles tentam passar um verniz na crise para não pegar o PSDB, o PFL demora muito para embarcar, o Borhausen não queria embarcar de jeito nenhum, mas aí eles acabam todos abraçados nessa tese que o Rodrigo disse, e isso gera a reeleição do Lula em 2006 contra o Geraldo Alckmin, né? Então, não basta, claro, a eleição para o Senado é uma eleição muito importante, mas tem que votar bem, né, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para governador, para senador, para presidente. Não dá para a gente votar em qualquer um, não. Não dá para o brasileiro não poderia ter esquecido o mensalão. E vocês viram ali, mais de 58 milhões de votos para o Lula, que não sabia de nada. Ele não sabia de nada, né?